Olá, meu irmão, olá, minha irmã, como vamos? Tudo bem? Tudo na doce paz de Cristo? Tudo sob controle daquele que tudo controla? Vamos aos nossos arrazoandos sobre a última lição deste trimestre da nossa revista editora Betel Adultos, os dois alicerces. Nosso primeiro arrazoando aqui é para falarmos sobre a magistral forma que Jesus usou para fazer o apelo. Todo pregador deve ter muito cuidado na hora de fazer o apelo. O apelo é aquele ponto final em todo o seu sermão. E, na verdade, o apelo tem que ser sempre não um ponto final, um ponto de interrogação, não apenas para si e para todos os seus ouvintes. Porque quem prega, prega para si, em primeiro plano, e para os seus ouvintes. Toda pregação, todo sermão tem que terminar com um apelo, que nada mais é do que um convite. Apelo não é apelar, não é perder a paciência, não é ser ignorante, não é ser agressivo. A palavra apelo é convite. E Jesus faz aqui um convite de uma forma esplendidamente bela. Ele não diz, olha, quem quer fazer o que eu estou ensinando, que você faça. Quem quer aceitar o que eu estou dizendo. Quem quer dar ouvidos e praticar o que eu acabei de ensinar. Levante a mão, dê um sinal. Vem aqui à frente. Não, ele fez isso de uma forma muito sublime. Todo aquele que ouviu o que eu falei e praticar o que eu falei, será comparado a um homem prudente, a uma mulher prudente, a um jovem prudente, a um adolescente prudente, a uma criança prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, aqueles que me ouviram aqui e não vão praticar o que eu falei, serão comparados ao homem imprudente, insensato, mulher insensata, jovem insensato, adolescente, criança insensata, que ouviu, não praticou, então vai edificar a sua casa sobre a areia. Olha que forma maravilhosa de apelo. Sobre a casa do insensato e sobre a casa do sensato virão rios, chuva, vento, e vão combater aquela casa. E aqueles que edificaram sobre a rocha, a sua casa ficará intacta, não vai cair. Mas aquele que edificou sobre a areia vai perder tudo o que construiu. E aí o ouvinte fica com a interrogação na cabeça. Eu sou insensato ou sou sensato? Eu vou construir sobre rocha ou sobre areia? Pega aí. A peteca está na sua mão. Decida. O que é que você quer ser? Sensato ou insensato? A decisão é sua. Que apelo magistral de Cristo, o pregador dos pregadores. E a peteca está na minha mão, na sua mão, na nossa mão. Eu sou insensato ou sensato? Eu quero ser sensato ou insensato? O certo é que os ventos virão, as chuvas virão, as correntes virão, as intempéries da vida virão sobre ambas as casas. E aí vamos ver quem foi sensato e quem foi insensato. Que maravilha de conclusão
de sermão, que maravilha de apelo feito pelo pregador dos pregadores. Nossa segunda razoando é para pensarmos aqui que Jesus atacou frontalmente o cristão. E também entra aqui também o não cristão, mas em primeiro plano cristão, porque ele está pregando aqui para judeus. Homens e mulheres que conheciam a história, homens e mulheres que serviam a Deus, homens e mulheres que aguardavam o Messias, homens e mulheres que estavam sempre em comunhão com Deus. Particularmente, ele ataca aqui os fariseus e os escribas, com a sua hipocrisia, que faziam uma coisa e falavam outra. Pregavam A e viviam Z. Jesus está aqui frontalmente atacando essas pessoas. É aí que eu quero comparar aqui, desculpe a comparação, mas vamos ver se você vai concordar comigo. É que existem dois tipos de cristãos. O cristão papagaio e o cristão coruja. O cristão papagaio escuta e aprende. Aprende e consegue até repetir alguma coisa. Agora o cristão coruja presta uma atenção. Olha os olhos arregalados para você. Mas não aprendem nada. Nada. A pessoa escuta, ouve. A pessoa passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e vai levando a vida, mas não aprende nada. Cristãos coruja estão cheios por aí. Sabem o que não devem fazer. Sabem por que não devem fazer. Sabem, mas não fazem. Não praticam. São apenas de fachada. E há aqueles até que falam assim, olha, se Deus quiser, eu vou conseguir passar a perna em alguém hoje. Olha, é um cristão, confia em Deus e até quer a bênção de Deus para passar alguém para trás. São cristãos coruja. Esses cristãos estão edificando sobre a areia. Na hora do vendaval, e a vida é cheia de presepada. Não de presepada, de presepadas. As vicissitudes da vida são inimagináveis. E a hora que o vento der, você vai ver se ele edificou mesmo sobre a areia ou sobre a rocha. Há pessoas que estão boas, prontas, felizes apenas quando tudo está bem. Quando o vento é contrário, a pessoa se transforma. Há cristãos excelentes na igreja, péssimos no trânsito. Há cristãos excelentes na igreja, péssimos exemplos em casa, no trabalho, na escola, na faculdade. Há cristãos excelentes aos domingos, péssimos de segunda a sábado. Estão edificando sobre o que mesmo, hein? A rocha, Cristo, o ensino, a palavra, ou edificando sobre a areia, prazeres, desejos, conforto. Há várias coisas interessantes sobre essa história com a qual Jesus concluiu seu sermão, este apelo. A primeira que eu quero destacar aqui é que todos somos construtores. Eu é que estou construindo. Eu não estou sendo construído. Ou seja, eu sou agente e não paciente. Eu estou com a mão na massa. Eu estou construindo.
Isso aqui já desmorona vários argumentos. Não, eu sou assim por causa de fulano, por causa de Beltrano. Não fui eu que fiz isso, foi fulano que fez. Ou seja, eu estou construindo ou eu estou sendo construído? Jesus está aqui deixando bem claro que cada um de nós vamos construir a nossa própria casa, a nossa própria vida, por meio das nossas decisões. Por meio de nossas decisões. Eu construo. Eu posso ter sido influenciado? Posso, mas a decisão foi minha. O cigarro não pulou na minha boca, o cigarro não se autoacendeu. Eu o coloquei na minha boca, eu o acendi e eu trago. Agora eu quero me libertar deste vício e não dou conta. A bebida não pulou no copo, e o copo pulou na minha mão, e minha mão, sem que eu quisesse, fez com que eu bebesse o primeiro trago, e agora eu sou um viciado. Não, eu decidi. A droga, meus comportamentos, minhas atitudes, o que foi que eu fiz? Eu sou o construtor da minha vida. De modo que, por causa disso, eu não vou poder colocar a culpa em ninguém. Nas horas em que a vida cobra, e ela cobra, ventos, chuva, correntes. E haverá o dia do juízo final, em que a cobrança então vai ser finalizada. Mas eu construí, você construiu, nós construímos, nós não fomos construídos. Você é o construtor da sua casa, eu da minha, ela da dela e cada um da sua própria. Por isso que ninguém é inexcusável diante de Deus. Por isso que ninguém é indesculpável. A culpa é minha, é sua, é de cada um de nós diante de Deus. Uma segunda coisa interessante sobre este apelo de Cristo, final do seu lindíssimo Sermão do Monte, é que aqui está na voz passiva. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado. Mas quem é que vai comparar? Você sabe que a voz passiva é aquela voz que informa que o sujeito sofre a ação. Então, se eu comparo, eu sou o agente, a voz é ativa. Agora, se eu sou comparado, eu sou o paciente, a voz é passiva. Mas aqui não diz quem é que vai comparar. Diz assim, aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sensato, se edificou sobre a rocha, ou a um homem insensato, se edificou sobre a areia. Mas quem é que vai comparar? Quem é o agente da voz passiva? Você lembra desse termo, né? Eu sei, você gosta de gramática, eu sei que você ama o estudo da análise sintática da língua portuguesa, ou não ama? É claro que ama. Quem é o agente da passiva? Ou seja, quem é aquele que faz a ação na voz passiva? Quem é que vai comparar? Bom, pelo menos 2 agentes da passiva que nós temos de cara. Um pequeno e um gigantesco. Qual é o pequenininho? As pessoas que me conhecem, as pessoas que convivem comigo, elas vão comparar. E edificou sobre a rocha. E, coitado, edificou sobre a areia. Quando o mal veio, quando o problema veio, quando o dia mal veio, a casa dele ruiu. Estou pregando uma coisa, estou falando, mas a pessoa me conhece e fala, esse edifica sobre a areia, é tudo falsidade, é hipocrisia, mentira. Ele não vive isso. As pessoas que estão próximas a mim, elas vão me comparar. Agora, quem é o maior comparador, o maior agente da passiva? É Deus. É Deus.
E ele vai me dizer dia a dia: você é uma farsa, você é uma mentira, você não diz a verdade, você não vive o que você prega, você é uma farsa, sepulcro caiado. Está na voz passiva. As pessoas me comparam. E Deus é o maior agente desta voz passiva. E Ele sabe simplesmente, Ele sabe de tudo. Tudo. Outra coisa interessantíssima aqui é que todos veem a casa, todos veem o construtor da casa, mas nem todos veem o fundamento em que a casa foi construída. Quem revela o fundamento da casa são as correntes, as chuvas, os vendavais da vida. Quem revela sobre o que foi que eu construí, se sobre rocha ou sobre areia, são os problemas da vida, as dificuldades da vida. Os dias maus em primeiro plano. Mas não apenas os dias maus revelam o fundamento da casa. Os dias bons também. Porque há pessoas que não sabem viver bem, não sabem ter dinheiro, vão fazer besteira. Não sabem ser famosas, vão fazer besteira. Não sabem estar por cima, vão fazer besteira. Por isso existem pessoas que só podem estar por baixo. Porque se estiverem por cima, vão fazer besteira e vão revelar o fundamento da casa. Orgulho, maledicência, prepotência, presunção, vaidade, orgulho. É claro que Jesus dá aqui os exemplos piores, que são os problemas. Porque, na verdade, os problemas revelam quem somos. Os problemas da vida revelam o que é que nós temos de bom e de ruim. Os problemas da vida revelam se nós temos condições de superá-los ou não. Mas às vezes as bonanças também. É incrível isso. Há pessoas que não podem ganhar 10 mil reais por mês. Elas precisam ganhar no máximo um salário mínimo, porque senão elas vão se destruir e destruir quem está próximo a elas. De modo que quem revela o fundamento da casa são os problemas da vida. São os vai e vem da vida. São as dificuldades da vida. São os dias bons e os dias maus da vida. Eles vão revelar em que construir a minha casa. E haverá um dia. E esse dia vai chegar para todos nós. Nós vamos partir para a eternidade. E aí, o grande agente da passiva vai revelar a mim e a você. Porque aí ele vai fazer a comparação. Você edificou sobre rocha, você edificou sobre areia. Aqui eu posso até enganar alguns, como os fariseus enganaram tantas pessoas. Como as corujas enganam tantas pessoas hoje. Mas naquele dia, ao grande juiz, ninguém engana. Que as belíssimas lições extraídas
do estudo do Sermão do Monte neste trimestre estejam registradas na minha vida e na sua vida. Porque eu não quero ser coruja não, viu? Você quer? Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude a construirmos o tempo todo sobre rocha. E até os nossos próximos Arrazoandos EBD Betel, querendo Deus.